Saudações a todos, meu nome é Vilianque de Moraes, sou funcionário da Unisanta, da UNAEP, sou professor nessas duas instituições. Eu também tenho uma empresa que presta serviços de consultoria e apoio técnico tanto a alunos quanto a ex-alunos aqui na nossa região da Baixada Santista. Eu estou aqui com grato prazer de poder apresentar a vocês aqui no ENGIE Brasil 2021 essa palestra intitulada Quantificando a Rigidez Espacial de Materiais de Engenharia Texturizados. O nosso objetivo aqui, nessa palestra aqui hoje, é falar um pouco sobre a nossa experiência usando materiais produzidos por manufatura aditiva e o uso de dados de caracterização via EBSD para acessar as características estruturais desses materiais, majoritariamente o módulo de elasticidade, o módulo de Young, ou também conhecido como módulo de rigidez. Bom, eu estou vinculado, como eu comentei, à Universidade de Santa Cecília, à Universidade de Ribeirão Preto, no campus do Guarujá. Aqui é o símbolo da minha empresa, e esse trabalho ele está sendo feito dentro do meu doutorado aqui na Escola Politécnica da USP, no caso, na área de metalurgia. Bem, o sumário da apresentação é esse, tem bastante itens aqui que serão apresentados, mas são todos itens muito rápidos de serem falados aqui. Vamos começar com a introdução, falar um pouco sobre a texturização de materiais cristalinos, falar um pouquinho também da manufatura aditiva, a texturização que ocorre na manufatura aditiva, como quantificar essa texturização, dados obtidos via BSD, extração do módulo de elasticidade ou módulo Young em 3D via os dados de BSD, aplicação da técnica, conclusões, agradecimentos e a nossa bibliografia aqui empregada durante essa apresentação. Bem, a introdução, nós sabemos que o comportamento dos materiais, segundo mostra que o tetraedro das ciências materiais, ele depende da conciliação entre características aqui de estrutura, processamento, e a caracterização permite enxergar essa correlação entre esses elementos. E dentre as características que nós temos nos materiais cristalinos, tanto os metálicos quanto os cerâmicos, nós podemos ter uma orientação da sua estrutura de cristais, da sua estrutura cristalina, através da texturização. Essa imagem aqui do lado mostra justamente isso. Quando nós temos aqui uma estrutura com cristais orientados de maneira aleatória, maneira randômica, nós vamos ter uma orientação que a gente pode enxergar aqui através dessas figuras, de orientação aleatória, sem uma direção definida. À medida que a gente vai rumando, aumentando o grau de orientação cristalina, criando texturização através de fibra e texturização mais plana, até chegar no monocristal, nós vamos intensificando esse nível de orientação cristalina, criando uma forte textura no material, até chegar na textura máxima, que é o material monocristalino. Então, nós temos formas de quantificar esta texturização através de técnicas, principalmente de difração de raio-x ou difração de elétrons. Bem, esses dois autores aqui, Suas e Rey, eles apontam que para o material ser texturizado, ele precisa ter da ordem de 30% a 40% o mínimo de seus cristais orientados numa direção específica. Dessa forma, a gente tem que avaliar a textura de maneira estatística, ou seja, nós temos alguns cristais mais orientados, outros menos orientados, mas nós temos que ter um certo percentual dessa orientação cristalina. Existem parâmetros que definem texturização, são justamente baseados em ângulos, na quantificação dos ângulos dos cristais e na definição de qual é a intensidade que esses ângulos estão orientados ou estão pouco intensos em relação a uma direção específica. Bem, apesar das limitações na introdução de orientação cristalina nos materiais de engenharia, existem algumas técnicas que podem ser empregadas para criar texturização. Notoriamente, a deformação plástica, através de processos de laminação ou trifilação, eles conseguem introduzir texturização, principalmente se há tratamentos posteriores de recristalização. Entretanto, o nosso objetivo aqui hoje, nosso objetivo dessa palestra é falar sobre a orientação cristalina oriunda dos processos de manufatura aditiva, que é o nosso objetivo aqui do estudo. Bem, essas figuras aqui são figuras mais ou menos manjadas, mais ou menos conhecidas da literatura, que ilustram o comportamento de monocristais, desses elementos aqui, ou desses metais, desses compostos aqui, em termos do módulo de elasticidade. Então, nós temos aqui o eixo vertical, seria a direção
direção cristalográfica 001, né? Esse eixo aqui nessa direção seria a direção cristalográfica 100 e esse outro aqui seria a direção cristalográfica 010. Tá? Então, alguns compostos ou metais, alguns cristais de compostos cerâmicos ou metálicos, eles têm uma pequena orientação, uma pequena anisotropia, como é o caso aqui do carbonete de titânio e do tungstênio. Tá? Já outros metais, como, por exemplo, o ouro, o ferro, né? E o semimetal silício, né? Eles têm uma orientação cristalina mais intensa. Perdão, eles têm uma anisotropia cristalina mais intensa. Né? E nós podemos enxergar isso através desse índice aqui de anisotropia. Né? Quanto mais próximos é o índice 1, mais isotrópico é o comportamento do cristal. Quanto mais afastado de 1, mais anisotrópico é o comportamento. Então, nós podemos ter comportamentos como aqui do ferro ou do ouro, bem anisotrópicos. Né? Reparem que, nesse caso aqui, isso aqui são gráficos de modo de elasticidade. Lembrando, né, que na direção aqui da aresta de um cubo, né, no caso do ferro e o ouro, são dois metais de estruturas cúbicas. Na direção da aresta do cubo, o modo de elasticidade é menor. Agora, na direção da diagonal do cubo, né, nessa direção que vem para cá, né, nós temos um modo de elasticidade mais elevado. Tá? Enquanto que na direção da diagonal da face é um modo de elasticidade intermediário. Ou seja, o modo de elasticidade na direção do tipo 100 ou da família de direções 100 ele é menor, na família de direções 110 é intermediário e na família de direções 111 ele é máximo para metais desse tipo aqui, como o ouro e o ferro, como é o caso da liga que nós estamos estudando, baseada em titânio e nióbio. Bem, a texturização ela tem importância porque nós podemos regular algumas propriedades do material a partir dessa orientação cristalina, dessa texturização, né, dessa orientação de alguns, né, de alguma quantidade relevante de cristais numa certa direção cristalográfica. Esse gráfico aqui é um gráfico de seleção de materiais que ilustra que é possível termos pouca variação, né, do modo de elasticidade de metais, enquanto que outros materiais podemos ter uma variação maior, justamente porque é possível obter estruturas que tenham uma maior variação do módulo de elasticidade, como é o caso principalmente dos polímeros. Né? Então, nos metais, reparem que particularmente aqui, nessas figuras aqui, nesses gráficos vermelhos, né, tem pouca variação do módulo de elasticidade, porque aqui é difícil, né, no material policristalino, né, ter algum tipo de orientação cristalina. Se for possível ter uma orientação cristalina razoável, né, então, metais como o ferro, né, ou mesmo o alumínio, que aqui parecem grupos bem estreitos em termos de módulo de elasticidade, se nós mudarmos a orientação cristalina, ou darmos alguma orientação cristalina preferencial como textura, reparem que nós podemos ter, de repente, módulos de elasticidade bem variados. Tá? Então, aquele gráfico ele ilustra módulo de elasticidade de materiais policristalinos. Se for possível orientar esses materiais policristalinos em direções específicas, nós vamos poder ter variações maiores aqui na amplitude do módulo de elasticidade, permitindo, então, ter uma maior abrangência das propriedades e, aí, consequentemente, ampliar o leque de aplicações desses materiais. Tá? Reparem que, no caso da resistência mecânica, é possível ter uma grande ampliação, uma grande amplitude de resistência mecânica, no caso dos metais, mas o módulo de elasticidade não, é uma amplitude muito pequena, tá? Em materiais policristalinos tradicionais. Bem, a texturização ela pode ser introduzida nos materiais, né, tipicamente dessas 4 formas aqui, através de processos de solidificação orientados, deformação plástica, recristalização e crescimento de grãos e transformação de fases. Tá? Aqui nós vamos ver aqui alguns exemplos depois. Bem, no caso da solidificação, tá, dos metais ou dos materiais cristalinos de uma forma geral, similarmente ao processo de fusão, esse processo de solidificação se dá por nucleação e crescimento. Eventualmente, quando o material está solidificando, na frente de solidificação, ela tem uma dependência, né, mais ou menos forte, em função das taxas de resfriamento e crescimento dos cristais envolvidos, com a frente, né, com o tipo de plano cristalino que está sendo crescido dentro do material. Então, planos cristalinos mais abertos, mas que, ao mesmo tempo, permitam um ancoramento melhor dos átomos, ou seja,
que os átomos realmente estejam adequadamente ligados nesses planos atômicos, são planos atômicos de maior estabilidade e maior taxa de crescimento. Quando o plano atômico é mais vazio, é mais fácil alguns átomos passarem e acabarem entrando, né, nas reentrâncias desses planos. Se o plano permitir um contato adequado entre os átomos, dos átomos entre si, esse plano, além de permitir a entrada entre átomos, né, que passem átomos por esse plano, que fiquem, eventualmente, entrem dentro desses orifícios dos planos, esses planos que têm a maior capacidade de agregar esses átomos, de ancorar esses átomos, também vão ser planos que vão dar estabilidade, vão dar uma maior aderência, dar uma maior estabilidade aderente desses átomos dos planos. Então, eles vão criar uma frente de solidificação mais estável e de maior velocidade. É o que acontece com os planos do tipo 100, tanto no sistema cúbico de corpo centrado quanto no sistema cúbico de face centrada para os metais. Apesar do sistema dos planos 100 não serem os menos densos, né, eles têm uma tendência de serem mais estáveis, já que os átomos ali estão melhor ancorados. Tá? Existem algumas formas, algumas abordagens que consideram essa questão, não só da geometria de aderência dos átomos, como também dessa ligação dos átomos nesses planos. Mas o fato é que alguns planos crescem mais do que outros, e aí isso pode favorecer a texturização do material durante o processo de solidificação. É o que acontece geralmente nos processos de manufatura aditiva, nos quais os gradientes de temperatura e taxa de crescimento, eles favorecem, alguns tipos de crescimento que podem ajudar muito na texturização. Particularmente nos processos de manufatura aditiva por fusão de leito de pó a laser, a região ou a conciliação de gradiente de temperatura e taxa de crescimento recai nessa região de crescimento colunar. Essa região de crescimento colunar faz com que um determinado cristal possa crescer com uma distância bem longa, né, criando, então, uma estabilização do seu crescimento cristalino, criando, então, em consequência, né, se for orientação especificamente definida, vai dar uma textura que é, eventualmente, a textura que nós precisamos, ou que é a textura que a gente deseja. Então, existe uma conciliação aqui de parâmetros que dão, né, a possibilidade desse processo em particular crescer cristais numa certa textura que é desejada, em função, claro, não só das condições de resfriamento, como também, né, dos planos cristalinos presentes. Bem, comentando então agora mais diretamente sobre manufatura aditiva, vou comentar algumas rápidas palavras, né? O processo de manufatura aditiva tem se tornado cada vez mais visado nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? E é um processo que permite a criação de estruturas e componentes em 3 dimensões que normalmente não seriam obtidas por outros processos mais tradicionais, como os tradicionais processos de manufatura subtrativa, como a usinagem, os vários tipos de usinagem, assim como os processos de manufatura conformativa, que muda a geometria do material, como, por exemplo, o forjamento. A grande vantagem, ou a grande atratividade da manufatura aditiva é permitir um mesmo tipo de equipamento, né, com o mesmo tipo de matéria-prima, obter peças, componentes de mais variadas formas e geometrias, o que normalmente não é possível com os outros processos de fabricação. Tá? Bem, existem vários processos de manufatura aditiva, tá? Tem aqui desde a parte tradicional de extrusão de material, como são usadas nas impressoras 3D de polímeros tradicionais, até a produção por lâminas através de ultrassonografia, de vibração ultrassônica, perdão. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos nos focar mais na fusão de camada de pós, né, que é um processo que nós estamos mais diretamente vinculados, né, e também é o tema, particularmente, do meu projeto de doutorado. Bem, a manufatura aditiva, né, ela tem um grande interesse prático, principalmente, mais atualmente, para os casos de produção de metais, né, já que os metais têm uma conciliação de resistência mecânica e capacidade de deformação plástica boas, né, ou seja, levam uma boa tenacidade, então há um grande interesse em fabricação, em produção de materiais por manufatura aditiva ou impressão 3D para metais. Tá? Eu gostaria, inclusive, de aproveitar, né, e indicar às pessoas que estão assistindo essa palestra, né, também vejam a palestra aqui, número 25,
né, intitulado Impressão 3D Metálica, Processo, Mercado e Tendências, da Leila Tishmans, que está também acontecendo em paralelo aqui à minha palestra, né, durante o evento aqui em Engie Brasil 2021. Tá? Tem outras informações lá sobre processo de manufatura aditiva, que não é o foco desse trabalho aqui, dessa minha apresentação. Bem, então, como eu comentei, né, nós vamos focar no processo de fabricação aditiva por fusão de leito de pó. É um processo que depende de uma fonte de energia, né, que é a energia laser, que tem um certo custo, tá? E também manipulação de pós metálicos, que tem uma certa periculosidade. Então, aqui nós temos duas condições aqui que estão impedindo, em princípio, né, uma maior popularização dessa técnica aqui. Entretanto, é uma técnica que tem uma grande atratividade, porque ela permite obter peças com um bom acabamento superficial e também, como nós estamos percebendo aqui, né, o poder ter a oportunidade de obter texturização, ou seja, ou uma orientação cristalina através desse processo de manufatura aditiva. Tá? Inclusive, mais detalhes sobre esse processo de manufatura aditiva, né, eu recomendo aqui assistir a esse webinar, Manufatura Aditiva de Ligas Metálicas, o caso das tecnologias de fusão de leito em pó, que, por acaso, né, foi oferecido pelo nosso colega, não, meu orientador lá da USP, né, o professor Fernando Landgraf, está disponível aqui nesse link aqui, né, foi um evento patrocinado, oferecido pela ABM. Bem, então, continuando aqui, a texturização na manufatura aditiva. Existem vários casos relatados na literatura de orientação cristalina oriundos, né, de processo de manufatura aditiva, não só no caso de fusão de leito de pó, mas particularmente também nesse processo. Tá? Aqui nós temos no gráfico aqui, né, apresentando as taxas de resfriamento e a entrada do aporte térmico nesses dois processos aqui, que é a fusão de leito de pó a laser e de adição por laser também, adição de pós, né, através de deposição com laser. E aqui com processo de deposição a plasma. Bem, esses processos aqui, né, eles têm, pelas taxas de resfriamento aqui e pelos aportes térmicos, têm condições de fornecer um crescimento orientado. Tá? Particularmente aqui o processo de fusão de leito de pó. Aqui do lado, nós temos desse trabalho aqui algumas orientações cristalinas que foram obtidas em função da combinação da taxa de resfriamento e da taxa de crescimento da solidificação. Então, as cores vermelhas, elas indicam orientação do tipo 001, né, ou família 100, né, de orientação cristalina, aqui no caso de uma estrutura cúbica, né, que é a liga alumínio-cobre, material de estrutura cúbica. Tá? As regiões vermelhas indicam que o material cresceu na direção paralela ao cubo. Né? As cores azuis indicam que ele cresceu na diagonal do cubo. Então, o que é interessante que observar é o seguinte: em função da conciliação de parâmetros de fabricação, pode-se ter uma maior texturização ou uma maior texturização numa direção cristalina ou em outra direção cristalina. Pode-se obter cristais colunares mais contínuos, maiores, ou mais descontínuos e misturados. Tudo depende da aplicação, tudo depende do objetivo. A gente pode querer um material fortemente texturizado e com cristais colunares, como também podemos ter, por outro lado, material com menos texturização e cristais mais finos, em função da aplicação final que seria necessária. No nosso caso aqui, nós vamos focar na texturização, que nós gostaríamos de obter material com orientação cristalina. Bem, a texturização na manufatura aditiva também depende não só das condições de taxa de resfriamento, ou seja, aporte térmico, né, energia empregada durante o processo, como também depende da própria estratégia na qual o material ele é construído. Então, aqui nós temos, desse trabalho aqui, do Ishimoto, dois resultados, né? Aqui, no caso, é o resultado de orientação cristalina obtida por uma estratégia de varredura do tipo XX, ou seja, o feixe laser sempre passa na mesma direção, né? Camada a camada, e desse lado aqui nós temos o resultado, né, da orientação cristalina, quando nós temos uma deposição, uma estratégia de varredura do laser que vai depositando, vai consolidando o pó do material através de sinterização do tipo XY, ou seja, o feixe passa numa direção, depois passa em outra direção. Repare que a estratégia, nas condições que foram usadas aqui, geraram uma
orientação cristalina bem diferente aqui de um caso do outro. Tá? Então, isso daqui, né, é uma condição muito importante, a questão da varredura, da estratégia de varredura para orientar ou não a texturização do material. Reparem que nesse caso aqui, né, nessa condição de varredura, essa superfície aqui do material, né, que é a superfície paralela que é a superfície perpendicular, perdão, à direção de varredura do laser, ou paralela à direção de crescimento, ela tem uma texturização aqui do tipo 100, né? Ou seja, é uma face aqui, né, que é perpendicular à diagonal da aresta do cubo. Enquanto que essas outras duas faces aqui são faces com texturização do tipo 100, né? São faces que cresceram, né? São faces aqui apresentando crescimento na direção perpendicular paralela, perdão, à diagonal da face do cubo. Tá? Então, as propriedades do material aqui, elas são diferentes da propriedade do material aqui, porque o crescimento cristalino foi diferente. Se eu estiver pensando em módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade, que se eu testar na direção perpendicular a essa face aqui, ou perpendicular nessa face, eles vão dar maiores do que o módulo de elasticidade, o módulo de Young, ao ser testado nessa face aqui, né? Considerando a tendência típica de material anisotrópico de estrutura cúbica. Enquanto que, nesse caso aqui, a texturização ela ela está mais simétrica com as faces do cubo aqui, com as faces perpendiculares aqui da estratégia de deposição do material. Então, aqui nós temos uma superfície com uma textura parecida com essa, só que um pouco mais intensa, né? E essas outras duas superfícies com textura um pouco mais fraca que essa, mas mais ou menos similares, né? Então, se eu fizer um ensaio dureza, um ensaio de compressão, um ensaio de tração na direção paralela, perpendicular a essa face, perpendicular a essa face, perpendicular a essa face, eu vou obter resultados muito parecidos, ao contrário do que acontecia nessa face aqui, né? Tudo isso aqui é o mesmo material, o mesmo equipamento, a mesma fonte de laser, né? A mesma potência, a mesma velocidade, porém mudou-se a estratégia de resfriamento. E aqui, né, nós temos aqui as figuras de polo associados, né? Como vocês verem, como é que elas têm, né, uma orientação diferente. Bem, a texturização também pode acontecer, né, na fabricação por manufatura aditiva, também por deformação plástica, né, que é um caso recente que um colega nosso lá do nosso grupo mostrou durante uma de nossas reuniões, uma das aulas que também que o meu orientador oferece. Aqui nós temos a fixação, aqui do lado, né, nós temos a fixação de lâminas através de vibração ultrassônica. Então, essas lâminas, quando elas são fixadas umas às outras, né, a vibração criada entre as duas superfícies cria deformação plástica, gera uma recristalização numa direção específica, numa direção orientada, né? Isso daqui é a representação que está acontecendo. A face inferior, que foi recentemente caldeada, recentemente unida com a face superior, ele apresenta uma texturização, que é representada aqui nessa figura esquemática pela cor laranja, e aqui, né, nos mapas, né, aqui por essa coloração azulada, né, indicando aqui uma textura do tipo 1,1, que por acaso é parecida com aquelas texturas, né, de processo de conformação. Tá? Então, aqui também há uma texturização do material, né, nessas interfaces aqui, é o que está mostrando aqui nessa foto aqui, nessa imagem aqui do lado. Nas interfaces há uma tendência dessa coloração azulada aqui devido à questão da deformação plástica presente. Bem, um detalhe também interessante, né? A texturização ela não acontece de uma hora para outra, ela é crescida, ela é nucleada a partir do momento que existem condições estáveis, né, de formação dessa texturização. Então, o que nós estamos observando aqui é uma aresta, né, de um material produzido por manufatura aditiva. Tá? Repare que na aresta aqui foi feita uma análise por EBSD, né, e nesta aresta, né, as cores indicam que não há uma orientação muito bem definida. A partir do momento que nós nos afastamos, né, dessa face, dessa aresta, as condições internas do material de extração de calor, resfriamento vão começar a se estabilizar, então começa a aparecer uma texturização aqui no material. Essa cor azulada, ela indica uma textura do tipo 1,1, né? Enquanto que aqui, né, nós temos uma mistura, né, de orientações. Tá? Isso também é mais ou menos sabido, né? Quando se faz o material com manufatura aditiva, caso seja necessário que ele tenha uma certa texturização, a gente tem que levar em consideração que a superfície mais próxima das extremidades, que tem uma condição de resfriamento diferente, ela ou não vai ter
a mesma texturização ou, eventualmente, vai ter uma não texturização, vai ter uma característica mais aleatória, né? Mais, digamos, isotrópica. Bem, aqui um outro exemplo também da mesma condição, né? Tem aqui o início da interface, à medida que o material vai sendo depositado, ele começa a desenvolver texturização caso as condições de depósito, caso as condições de varredura, de energia e tudo mais, todas as outras condições de fabricação aditiva, elas permitam isso daí. Então, reparem que aqui começa, aqui a parte de baixo de um depósito, né? Ele tem uma orientação que variada, o próprio tamanho de grão ele é menor, à medida que vai crescendo as camadas aqui, vai criando uma orientação, que no caso, nós estamos vendo uma orientação do tipo 101, e também cristais, né, mais intensamente formados, melhor, mais estrutura, mais consolidadamente colunares. Né? Aqui um pouco mais equiaxiais, um tamanho de grão um pouco menor, eles vão ficando cada vez mais colunares e uma orientação maior. Tá? E aqui, né, as respectivas figuras, né, ilustrando uma intensificação, né, da orientação cristalina à medida que as camadas vão sendo depositadas. Bem, existem várias influências sobre dos processos de fabricação por manufatura aditiva sobre a formação de texturização. Né? Eu, no ano passado, apresentei um trabalho, uma palestra sobre esse assunto. Eu não vou entrar muito no mérito desse assunto agora, justamente porque foi apresentada essa palestra no ano passado. Eu recomendo, caso alguém queira ver mais detalhes, ou até discutir também, né, que possa acessar esse material. Mas aqui nós temos eu coloquei aqui um resumo, né, das condições que podem influenciar, ajudar ou piorar a texturização do material. Nós temos aqui a questão do equipamento e do próprio sistema metálico, que pode auxiliar, a estratégia de deposição e as variáveis térmicas. Repare que tem bastante variável aqui que pode influenciar. Existem estudos, né, trabalhos feitos aí, publicados recentemente, que indicam mais de 100 variáveis influenciando, né, o desempenho ou as condições de formação microestrutural dos materiais obtidos por manufatura aditiva, no caso aqui, no meu caso em particular, que eu estou dando um exemplo, para metais. Bem, vamos entrar então agora na questão da quantificação da texturização. Basicamente, a textura ou orientação cristalina de um material, ela é quantificada por técnicas de difração, como a difração de raios X, né, nêutrons ou elétrons. Tá? E aí a presença da textura, né, ela é indicada por um desvio na intensidade que seria prevista para aquela difração. Tendo texturização, tendo planos mais presentes do que outros, a difração que vai acontecer, ela vai se dar de maneira heterogênea, vai se dar de uma maneira diferente de quando o material ele tem uma orientação aleatória, randômica. Tá? Porém, né, muitas dessas técnicas elas não permitem descrever ponto a ponto o que está acontecendo no material. A gente vai ter uma visão geral, tá? Mas eventualmente, nós não vamos ter essa visão ponto a ponto. É claro que isso é interessante sob o ponto de vista de ter uma caracterização geral, mas, eventualmente, quando a gente precisa ter uma visão ponto a ponto, às vezes o componente é pequeno ou com muitos detalhes, é interessante que a gente consiga ver mais pontualmente o que está acontecendo com a orientação cristalina do material. Para isso, né, tem se tornado cada vez mais comum, né, a adoção da técnica de difração de elétrons retroespalhados, tá? Ou difração, né, escaneamento por difração de elétrons retroespalhados, que é balizada no microscópio eletrônico de varredura. Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui é uma metalografia, né, de uma estrutura que foi caracterizada por EBSD, né? Então aqui está destacada aqui é uma metalografia de material produzido por manufatura aditiva, por fusão de leito de pó a laser. Aqui nós temos uma poça de fusão um pouco mais profunda, né, devido à própria dinâmica de construção do material, né? O laser, quando passa no material, ele vai e volta em algumas regiões para formar ilhas de deposição. Então, quando ele faz esse retorno, ele gera uma poça um pouco mais profunda. Essa poça um pouco mais profunda, a gente consegue visualizá-la aqui no gráfico gerado pelo EBSD. As poças com maior tamanho, né, elas conseguem também ser observadas aqui. O fato é que o EBSD ele permite a gente observar pontualmente a orientação cristalina dos materiais aqui, dos cristais presentes no material. Bem, o EBSD ele também tem outra característica interessante. Além dele visualizar ponto a ponto, ele faz ele oferece uma visão tridimensional
da orientação cristalina. Ele não informa apenas, como no caso da difração de raio-x tradicional, se tem ou não um plano naquela posição específica. Ele informa como é que é a orientação dos planos presentes naquela região que ele envolve. Então, quando o feixe de elétrons chega lá no material, né, essa aqui é uma representação de um feixe de elétrons tipo de microscópio eletrônico de varredura. Né? No caso do EBSD, a amostra inclinada a 70 graus. Então, a perda de interação ela é um pouco diferente desta. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que existe um volume do material que ele é avaliado pelo retroespalhamento de elétrons. Esse volume ele gera aqui umas figuras de difração que permitem a gente associar nesta região aqui subsuperficial, né, como é que é a orientação dos cristais naquela posição ali. E aí nós podemos gerar mapas, né, desse tipo aqui, né, chamadas figuras de polo inversa, que descrevem, associando as cores, né, às direções cristalinas, né, as respectivas orientações dos cristais nas superfícies do material que está sendo observado. É possível, através de parâmetros de configuração da técnica, dos programas usados, é possível informar a orientação em 3 direções principais, né, para cada uma das faces. Então, aqui nós podemos ter, por exemplo, orientação dos cristais para cada uma das faces que estão sendo observadas nessas figuras aqui. É possível mostrar a orientação dos cristais, por exemplo, na direção vertical, horizontal ou de profundidade. Tá? Aqui, no caso, a orientação foi toda na direção vertical. Tá? E aí as cores elas identificam, né, a orientação dos cristais. Aqui esse triângulo aqui é um triângulo normal que aparece nessas figuras de polo inversa. Tá? Essa aqui é uma imagem que mostra para cada cor como é que é o plano cristalino que nós estamos vendo e a orientação do cristal. Então, aqui a cor vermelha indica que nós estamos vendo um plano do tipo 100, consequentemente a direção perpendicular ao plano, que é a própria direção 100. Tá? A cor azul indica que nós estamos vendo o cristal dessa forma, né, orientado na direção da aresta do cubo, né? Ou seja, esse plano aqui que estaria na nossa frente, aqui ele estaria para o lado. Tá? E a cor verde, nós estamos olhando o cristal, né, pela diagonal, né, do cubo, né, justamente perpendicular a uma aresta dessas aqui. Né? Logo, esse plano que estava de frente, ele vai ficar 45 graus para nós aqui. E as cores intermediárias são orientações intermediárias. Tá? Então, o EBSD não oferece só uma posição de um plano cristalino, mas ele oferece também informações que permitem identificar a orientação tridimensional do cristal naquele ponto que está sendo observado, ou naquela região pontual que está sendo observado na amostra. Né? A região pontual depende, né, do tamanho do feixe de elétrons que cai em cima da amostra, que é usado para fazer a amostra. O resultado tradicional do EBSD são parâmetros de orientação, como, por exemplo, os ângulos de Euler, φ1, φ e φ2. Esses ângulos de Euler eles são empregados para descrever a posição da estrutura cristalina de um material em função de uma referência, como, por exemplo, a referência externa ou do aparelho, ou a referência externa da própria amostra, do próprio objeto da amostra. Depende da configuração, depende da maneira na qual essas informações são introduzidas durante a etapa de realização dos insights, né, da análise de EBSD. Aqui no caso, por exemplo, né, nós temos 2 sistemas de orientação, né, um azul e um vermelho. Né? O sistema azul geralmente é o sistema de orientação da amostra ou do aparelho que nós estamos usando como referência, e o vermelho é de orientação do cristal. Tá? Então, esses ângulos eles descrevem, né, o desalinhamento do sistema de orientação do cristal com o sistema de orientação externo, o macroscópio da amostra ou do aparelho que estamos empregando. Bem, os ângulos, né, eles são usados com operadores rotacionais que vão fazendo rotações, né? São 3 rotações que são empregadas para obter uma mudança do sistema de orientação da amostra para o sistema de orientação do cristal. Então, partindo aqui do sistema XYZ em azul, o ângulo φ1, que gera esse operador rotacional aqui, né, o operador rotacional matricial, ele cria uma rotação em relação ao eixo Z. Tá? Dessa forma aqui, né, sempre seguindo, né, uma direção específica. Já o ângulo φ, ele cria uma rotação em relação ao eixo X, né, fazendo essa rotação aqui, em relação ao eixo X. E com esse operador rotacional aqui. Já o ângulo φ2, ele cria uma nova rotação em relação ao eixo Z, né, que é o φ2 em relação ao eixo Z, tá? De tal maneira que nós temos
para o ângulo φ1, uma primeira rotação ao redor do eixo Z. Para o φ, uma rotação em relação ao eixo X, aqui, ó, rotacionando em relação ao eixo X, e o φ2 é uma nova rotação em relação ao eixo Z. De tal maneira que, se eu pegar aqueles 3 operadores rotacionais e combinarmos, nós vamos obter um operador rotacional, né, esse tensor aqui, né, com 3 por 3 componentes, que permitem pegar um sistema de orientação externo e transformar num sistema de orientação da amostra ou vice-versa. Tá? Então, aqui nós temos, pegando aqui o sistema de coordenadas e aplicando esse operador, a gente consegue descobrir as coordenadas, né, ou os vetores UVW, RST e HKL da amostra. Né? O VW é a direção, HKL é um plano, e o RST é a direção perpendicular às outras duas aqui. Né? São todas 3 direções ortogonais. Então, é possível, por exemplo, a partir de um dado de ABSD, saber a direção que está perpendicular à face que nós estamos observando, tá? E a direção que é paralela à face, numa direção ou na outra direção, tá? Através dessa operação matemática aqui. Bem, e aqui, né, são os valores, né, do HKL e o VW, que geralmente são os mais empregados. Não é preciso usar o RST, né, tendo os 2 vetores, a gente consegue já caracterizar como é que é a orientação do cristal aqui na amostra. Bem, então, nós definimos um procedimento padrão para pegar dados de ABSD e extrair os valores de modo de elasticidade. Ou seja, pegar aqueles valores de φ1, φ, φ2 e extrair desses valores, né, desses 3 ângulos de Euler, extrair o valor do módulo de Young. Né? Esse artigo não vai entrar nesse detalhe, nesse mérito, mas essa apresentação, perdão, né, não vai entrar nesse mérito, porém, esse artigo aqui, ó, que está disponível na internet, ele explica como isso é feito, e tem todas as equações e referências lá. E aqui é a sequência de operações que nós fazemos para extrair o módulo de elasticidade, o módulo de Young, a partir dos dados de ABSD. Tá? Então, esses detalhes aqui estão nesse artigo. Mas, basicamente, nós pegamos os 3 ângulos, realizamos operações matemáticas usando as propriedades do cristal e conseguimos obter o valor do módulo de Young na direção que está o cristal, né, naquela superfície que nós estamos observando. Bem, o material, ele pode ser... O nosso interesse da texturização é poder orientar propriedades do material. Então, o que nós estamos vendo aqui é a lei de Hooke generalizada para materiais anisotrópicos, ou seja, materiais que têm comportamentos diferentes nas suas diferentes direções. Então, aqui nós temos um tensor de tensões, tensor de deformações, né, e um tensor de rigidez. Tá? Materiais completamente anisotrópicos, esses valores são diferentes entre si. À medida que o material vai ficando cada vez mais isotrópico ou com simetria, a quantidade de parâmetros vai diminuindo. Tá? Existe uma possibilidade, né, de nós simplificarmos essa equação e transformarmos nessa aqui. Né? Então, essas 2 equações são a mesma coisa, né, a mesma representação, só que é uma representação mais simplificada. Simplesmente a gente retira alguns alguns subitens aqui da equação e simplificamos dessa aqui. Tá? Mas as 2 equações têm o mesmo peso. Tá? São 2 equações da lei de Hooke generalizada para materiais anisotrópicos. Bom, é possível escrever tensão em função de deformação usando essas constantes de rigidez C e J, ou, ao contrário, a gente consegue inverter a equação e escrever um tensor de deformações em função do tensor de tensões através dessas constantes S e J. A constante C e J é conhecida como constante de rigidez, ou stiffness, e a constante S e J é conhecida como constante de flexibilidade ou de compliance. Curiosamente, a constante que começa com S é de compliance, que começa com C. E a constante que começa com C é de rigidez, stiffness, em inglês, que começa com S. É uma coisa curiosa e, às vezes, gera confusão. Bem, em função, então, da simetria que podemos ter na estrutura que estamos avaliando, tá, nós podemos ter uma quantidade menor de constantes. Então, cristais de estrutura cúbica, que são bem simétricos, eles podem ser caracterizados apenas por 3 constantes. Essas 3 constantes de rigidez aqui, elas podem ser convertidas, né, através da inversão da matriz, né, da inversão dessa matriz aqui que nós estamos vendo, né, na forma da notação de Einstein, ou dessa matriz aqui, né, da forma tradicional, nós podemos inverter e obter os valores das constantes de
compliance ou de flexibilidade a partir das constantes de rigidez stiffness. Aí nós fazemos isso por uma razão muito simples, né? O cálculo do módulo de elasticidade, do módulo de cisalhamento e mesmo do coeficiente de Poisson, ele é mais simples quando nós usamos as constantes de flexibilidade, as constantes de compliance. É possível colocar também as constantes, a gente fazer também esse cálculo pelas constantes de rigidez, porém ficam equações maiores. Tá? Então, nessa equação aqui nós temos as constantes do cristal, que dependem da estrutura cristalina e da composição química do cristal, e desse N aqui ou do M. O N e o M são simplesmente funções de cosseno de diretores, ou seja, é aqui que nós introduzimos na equação a orientação do cristal. Essa orientação do cristal é oriunda de dados de EBSD. A gente põe a orientação do cristal aqui, junto com as constantes, né, do cristal, e obtemos o módulo de elasticidade do material naquela posição exata que nós estamos observando, né, na amostra. Tá? Então, nós temos uma amostra de um certo cristal, que ela está numa orientação, por exemplo, inclinada. Né? Essa inclinação a gente consegue colocar aqui por essa constante N. Tá? As propriedades do cristal entram aqui pelos valores das constantes de flexibilidade, e aí vamos obter um módulo de elasticidade, a propriedade dessa direção aqui, na direção do cristal inclinado. Tá? Podemos obter o módulo de elasticidade, módulo de cisalhamento e coeficiente de Poisson. No caso do coeficiente de Poisson, a gente precisa de duas direções para poder caracterizar. Então, não adianta ter só uma direção. Bem, aquelas constantes que eu falei antes, dos cossenos diretores são dados por esses valores aqui. Reparem, né, que são valores de orientação cristalina, basicamente. Bem, uma vez tendo o valor do módulo de elasticidade, como nós temos uma grande quantidade de dados gerados por EBSD, a gente pode também fazer uma média e obter um módulo de elasticidade que é compatível com valores medidos através de ensaios mecânicos, por exemplo, de compressão, torção, flexão, tração, ou mesmo de dureza, né, por indentação. Temos aqui 3 aproximações, né? Voigt de isodeformação, Roos de isotensão e Hill, que é a condição média. Tá? Geralmente, nós fazemos o cálculo do Voigt de Roos e fazemos a média para obter o Hill, que é um valor mais representativo. Tá? Essas considerações aqui, elas avaliam, né, que os cristais eles estão unidos entre si, eles podem ter um comportamento como se fossem molas em série ou molas em paralelo. Tá? Basicamente, se os cristais eles podem se deformar livremente, né, ou se eles estão, né, juntos, deformando juntos e com a mesma tensão. Essa aqui é a diferença entre essas duas considerações aqui. E a de Hill, basicamente, é uma aproximação mais próxima à realidade, que ela considera a condição média. Bem, e aí nós podemos fazer essas médias, né, pegar os valores da aproximação de Voigt, né, de Roos, e depois a de Hill fazer a média entre essas duas aqui, a gente vai obter um valor que a gente pode comparar com ensaios macroscópicos. Isso é para um material caracterizado por EBSD, que pode ser texturizado ou não. Nosso objetivo aqui é ver o que acontece quando o material é texturizado. Bem, quando a gente quer, então, entender como é que acontece o material texturizado, digamos, o material está com uma direção cristalina majoritária, ou tem uma direção de texturização nele. A gente quer saber as propriedades daquela direção. Então, a gente pode pegar a amostra, leva lá no MEV, faz a varredura, né, pelo EBSD, a gente obtém lá a direção cristalina, né, presente naquela superfície ou naquela direção que a gente quer avaliar. Então, a gente tem lá, por exemplo, a gente extrai, né, um módulo de elasticidade naquela direção. Mas eu gostaria de criar ou avaliar o módulo de elasticidade em outra direção, porque às vezes o meu componente ele tem curvas, ele tem uma geometria que eu preciso saber a rigidez dele em outra direção. Então, é possível usar aquele mesmo tipo de operador rotacional que nós vimos para os ângulos de Euler para ângulos, por exemplo, um sistema de coordenadas, tipo XYZ, um sistema de coordenadas ortogonais. Então, a gente pode definir um ângulo alfa em X, um ângulo beta em Y, um ângulo gama em Z, e criar esse operador rotacional aqui, que é muito parecido com o anterior. Né? A diferença é que nós estamos rotacionando em 3 eixos, né? E lá o operador ele rotacionava 2 vezes no eixo Z. E aí nós podemos pegar o valor que nós obtivemos, né, do EBSD, aplicar esse operador rotacional e descobrir a orientação do cristal, a gente pode descobrir como é que o cristal vai estar se eu pegar a amostra e girá-la em uma outra posição, se eu girar a amostra em qualquer um desses ângulos aqui. Então, imagine, por exemplo, né, vocês vão ver no final aqui da apresentação uma peça que ela tem uma curva. Imagine que eu tenha
um pedaço da peça que está na direção do crescimento do cristal, que eu caracterizei no EBSD, na direção da textura que eu caracterizei no EBSD, mas, de repente, a peça faz um ângulo a 45 graus. Então, aquele 45 graus, o dado eu posso até entrar no software EBSD e tentar isolá-lo, tentar refazer o cálculo com base nesse ângulo. Mas eu posso simplesmente extrair os dados lá do EBSD, aplicar esse operador rotacional e descobrir o módulo de elasticidade nessa outra direção, como em qualquer outra direção que eu queira. Tá? Com isso, né, aqui nós temos um exemplo como é que isso funciona. Nós temos aqui, por exemplo, digamos que eu fiz lá a minha caracterização e descobri que o cristal tinha essa orientação aqui. Né? Os vetores pretos, eles indicam a orientação externa, ou do equipamento ou da amostra. E os vetores coloridos, eles indicam as direções cristalinas. Digamos que o vetor vermelho, ele indica a direção UVW e o vetor verde, o HKL. Tá? Então, se não há rotação nenhuma, se por acaso o cristal ele concilia, ele está alinhado com a direção externa, ele vai estar assim. Se eu rotacionar a 10 graus aqui no eixo X, né, ele vai ter essa rotação aqui e vai gerar esse operador rotacional. Tá? Então, esse operador rotacional aqui, ele é gerado, né, colocando o valor de 10 graus aqui, no caso em radianos, né, dentro dessa matriz aqui. Ele vai gerar esse operador rotacional. Se eu pego esse operador rotacional e multiplico por essa matriz que descreve esses vetores aqui, eu vou obter uma nova matriz que vai descrever esses vetores aqui. Eu coloquei o anterior, né, que é esse daqui, com o novo. Rodando 10 graus. Se eu rodar 30 graus, olhem só o que acontece, né? Reparem, de 10 para 20 graus, o que acontece, tá? O operador rotacional também vai mudar. Então, é possível quantificar isso. Eu posso pegar uma orientação que foi dada para mim pelo equipamento, tá? E posso colocar um operador rotacional e gerar uma nova orientação da posição cristalina, ou ver como é que estariam as posições dos cristais em outras posições no meu sistema externo, meu sistema da amostra. Eu posso pegar, por exemplo, um paralelepípedo, né, e querer saber qual é o módulo de elasticidade dele a 45 graus, a 60 graus, a 90 graus da direção longitudinal do paralelepípedo, que por acaso tenha sido caracterizado pelo EBSD. Tá? Como eu falei, é claro que o EBSD faz isso, mas no nosso caso aqui nós temos os dados, nós não vamos voltar no aparelho, nós não vamos usar o software novamente, nós vamos pegar isso aqui e fazer essa conta em separado. Bom, e aqui, né, rotacionando no eixo Z aqui 10 graus, como é que ele ficaria, né, com aquela rotação acumulada aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e fazer uma aplicação disso daí. Nós pegamos dados que nós temos à nossa disposição, né, oriundos de uma produção de materiais feitos lá no Instituto Senai Inovação, em Joinville, tá? Baseados nessas condições de fabricação aqui, né, com essas características de passagem de feixe, de varredura e de energia vinculadas aqui. Tá? As amostras que foram produzidas, elas têm uma boa densidade, tá? E foram produzidas a partir dessa liga aqui, a liga nióbio-titânio, né, com 48% de titânio. Bem, nós pegamos as constantes elásticas do material, né, da literatura, calculamos, né, o módulo de elasticidade do monocristal, né, aqui, no caso, como é o material cúbico, né, se nós rotacionarmos em relação ao eixo de Z, né, o que a gente chama de o eixo Z, que é a direção de construção da amostra. Se nós rotacionarmos em relação a esse eixo, nós não vamos ter variação do módulo de elasticidade. Porém, se rotacionarmos em outros eixos, nós podemos ter variação do módulo de elasticidade. Então, aqui nós estamos vendo esse gráfico aqui, é um módulo de elasticidade na direção da aresta da estrutura cúbica e o módulo de elasticidade numa direção aqui, que é a direção da diagonal do cubo, né? Se nós rotacionássemos em dois eixos, nós poderíamos chegar na diagonal do cubo, né, que é a diagonal da face do cubo, né? Se nós rotacionássemos em dois eixos, chegaríamos na diagonal da aresta do cubo, e aí o módulo de elasticidade seria um valor máximo, chegaria a 95, se não me engano, gigapascal para esse material aqui. Pegando os dados aqui que nós temos à nossa disposição, são 9 amostras, né, com variações de potência e velocidade de varredura, nós obtivemos esses valores aqui de módulo de elasticidade. Vamos nos focar aqui no valor de Rio, né, que é um valor médio. Esse valor do módulo de elasticidade, ele caracteriza a rigidez do material elástica na direção de construção, tá, usando o dado de EBSD, que eu comentei que foi a técnica, né, foi desenvolvida, né, e apresentada
naquele artigo que coloquei aqui a referência para vocês. Então, esses valores aqui são valores de módulo de elasticidade nas direções de construção desses materiais aqui. É o que o EBSD nos dá diretamente. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pegar aquele operador rotacional, colocar aqui e verificar quais seriam esses módulos de elasticidade em outras direções que não só a direção de construção. Direção a 10 graus, a 20 graus, 30 graus e assim por diante. Né? Ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. Tá? Um detalhe interessante. Né? Nós, para obter esses dados, nós usamos esses filtros aqui para trabalhar os dados de EBSD. Né? Todos os valores aqui eles foram obtidos usando esses filtros aqui lá no software de análise do EBSD. Né? Filtro de qualidade, né? E de precisão aqui dos dados do EBSD. Bem, então olha só que interessante. Analisando os dados produzidos com potência de 150 watts nessas duas velocidades que foram usadas, nós temos pouca variação aqui do módulo de elasticidade em relação à rotação da amostra. Aqui tem um pouco mais, né, de variação, mesmo assim é relativamente pequena. A linha vermelha indica o módulo de elasticidade que seria calculado, ou o módulo de Young, que seria calculado na direção 100, que é o mínimo. E a linha azul indica o módulo de elasticidade que seria calculado na direção 111, que é o máximo, aqui em torno de 95 e tanto. Então, repare que o valor aqui está um valor mediano, né, e com pouca variação, indicando aqui praticamente não textura do material. Quando a gente passa para a potência de 200 watts, que é um outro parâmetro de produção, nós também não temos uma grande variação do módulo de elasticidade, né, segundo o ângulo aqui da direção de construção, tem uma variação um pouquinho maior na direção perpendicular à direção de construção. Né? A varredura aqui, no caso, né, eu não comentei, mas a varredura aqui foi do tipo XY, ou seja, tanto a direção, as duas direções perpendiculares à direção de construção, elas são idênticas, são simétricas, na realidade, uma em relação à outra. Tá? Então, há uma pequena variação aqui, indicando que houve uma certa orientação, né, pequena na direção perpendicular à direção de crescimento, mas na direção de crescimento não teve uma orientação apreciável. Isso muda um pouco de figura quando nós vamos a 300 watts. Quando nós vamos a 300 watts, há uma intensificação das condições de indução de textura no material. Então, olha só o que acontece. O módulo de elasticidade começa a variar em função dos ângulos que a gente gira a amostra, ou que a gente giraria, né, a amostra, na direção de construção e na direção transversal. Reparem que essa variação aqui ela é mais intensa do que estava sendo registrada antes. Tá? Então, o que isso indica para nós? Que os cristais eles começam a ter textura. Se eles estão em textura, estão crescendo em uma direção específica, se eu considerar uma outra direção, nessa outra direção as propriedades do material vão ser diferentes. Tá? Então, aqui está indicando que houve uma texturização a 300 watts, que não foi prevista, não foi percebida a 200 e nem a 150 watts. Tá? Bem, e aqui, finalmente, para poder ver isso em 3 dimensões, isso aqui é uma representação tridimensional do módulo de elasticidade do material de um monocristal da liga que foi analisada. Tá? Essa figura aqui é parecida com aquelas figuras que eu mostrei logo no início da apresentação, aquelas figuras em 3D, mais bonitas, né? Isso aqui do monocristal e esse aqui do material que foi produzido por fabricação aditiva, que foi mais texturizado durante a fabricação aditiva, que foi a potência de 300 watts, nessa velocidade de 1400. Reparem que entre o monocristal e o material texturizado, a orientação cristalina não é igual, claro. Né? A texturização não é a criação de um monocristal. Alguns cristais que estão orientados a uma certa direção. Já a potência de 150 watts, que teve menos orientação, ou quase não teve orientação nenhuma, reparem que aqui o módulo de elasticidade se comporta quase que na forma de um plano, né? Quase que todo homogêneo, mesmo rotacionando num eixo e em outro eixo. Tá? Então, aqui a gente consegue comparar, né, entre o monocristal, o material mais texturizado pela fabricação aditiva, e o material que foi pouco texturizado, como é que é a diferença do módulo de elasticidade nas 3 direções aqui. No caso aqui, na representação é bidimensional, né, mas a gente pode fazer uma representação tridimensional também. Essas figuras aqui, ao serem vistas por cima, formam essas imagens aqui. Né? Reparem que a região mais alta forma essa imagem aqui mais intensa, né, com módulo de elasticidade mais alto. A região mais baixa forma uma região que, com a coloração azul, é associada a módulo de elasticidade mais baixo. Aqui, para o monocristal, é uma orientação muito forte, já que o monocristal ele é naturalmente anisotrópico. Já o material texturizado tem uma certa orientação do módulo de elasticidade, e o material não texturizado, pouca orientação.
essas figuras aqui, elas parecem muito com os mapas de orientação, né, obtidos, né, por difração de raio-x, só que aqui foram obtidos para modo de velocidade, caracterizado por EBSD. Bom, e aí uma aplicação interessante disso aqui. Tá? Nós temos um componente, esse aqui é um componente que foi projetado a ser usado como implante. Aqui nós temos um pedaço de um fêmur, né? Esse componente seria colocado aqui para enrijecer, para dar apoio aqui ao fêmur. Tá? E reparem, esse componente ele tem ângulos nele. Tá? Ele pode ser produzido por manufatura aditiva, de tal maneira que aqui seria a direção de construção, na building direction, e aqui seria a direção transversal. Né? Esse componente que está sendo considerado ser produzido com varredura XY. Então, aqui, na building direction, para a condição que foi produzida aqui de potência e velocidade, a gente consegue prever e calcular com base no EBSD, né, com uma amostra desse material, um modo de velocidade de 71,6. Nessa direção aqui, o modo de velocidade é um pouco diferente, 75,4. Nessa curva aqui, ó, o modo de velocidade ao longo dessa curva é 73. E na tangente aqui dessa curva aqui de cima, 76,1. Tá? Esse material aqui ele tem uma certa textura. Não é a textura igual àquela que eu mostrei agora há pouco, essa daqui. Ele é uma textura intermediária entre esta e esta aqui. Né? Porém, se a textura fosse mais intensa, essas diferenças seriam maiores. Essas diferenças aqui são importantes porque o equipamento, o componente nesse caso, ele vai estar submetido a um carregamento mecânico. Esse carregamento mecânico ele pode, eventualmente, gerar deformações que podem ser ou não compatibilizadas pelas vizinhanças, no caso aqui do osso. Então, isso pode ser relevante para o projeto mecânico, tanto para verificar que o material tem uma textura adequada, ou seja, o material está mais compatível com o osso humano, aqui no caso, ou né, se ele tem uma rigidez maior, que pode eventualmente criar, né, uma resistência maior à deformação na outra direção. Tá? Então, são condições que um projetista mecânico pode necessitar de conhecer, né, para poder fazer um projeto mais eficaz. Então, nós podemos criar a textura para adequar a propriedade do material à aplicação, mas essa textura que a gente cria, ela também pode criar uma anisotropia que pode também ser necessária ser considerada durante o projeto mecânico e aplicação do componente. Tá? E assim, finaliza aqui, né, a apresentação com essas conclusões. Né? A manufatura aditiva, né, pelas suas condições de produção, elas são relevantes para a formação microestrutural em termos de uma nova forma de produção de material, uma nova forma de introdução microestrutural, implicando, claro, né, em um desempenho diferenciado que vai, eventualmente, oferecer novas aplicações do material. Tá? Existem condições processuais que permitem promover textura em matérias produzidas por manufatura aditiva. A textura pode ser desejada ou não. Quando desejada, é interessante que a manufatura aditiva ela é um processo que permite obter essa textura em geometrias complexas, que dificilmente você conseguiria obter por meio dos processos de texturização tradicionais, como, por exemplo, fusão, laminação ou cristalização. Dados de EBSD, como nós vimos aqui, como eu mostrei para vocês, eles permitem acessar o modo de velocidade ponto a ponto no material. Nós podemos ter uma média sob o ponto de vista macroscópico e também podemos obter uma descrição espacial do modo de velocidade sem precisar fazer um ensaio destrutivo no material, sem precisar fazer várias amostras que vão precisar ser testadas em condições laboratoriais. Tá? E essa técnica também nos permite observar e caracterizar, gerar uma matriz, né, de modos de velocidade ou modo de Young, assim como modo de cisalhamento e de coeficiente de Poisson, caso necessários, que permitem ser empregados em projetos mecânicos mais apurados, mais detalhados, que vão permitir não só usar materiais texturizados de maneira mais eficaz, como também considerar a anisotropia oriunda dessa texturização para prever condições que podem levar à necessidade de adaptações nesse projeto estrutural desse material. Tá? Pois bem, e aí eu gostaria, para finalizar, eu registrar meus agradecimentos a toda a equipe que participou desse projeto. É um projeto de longo prazo, não é só isso que eu estou apresentando para vocês, um dos desdobramentos desse projeto. Tá? Temos análise de fadiga, temos análise de resistência mecânica, textura, estrutura, porosidade, tem uma série de análises que estão sendo feitas, né, por essa equipe aqui grande, né, envolvendo o Senado de Joinville, o Instituto Paulista de Tecnologias, o Departamento de Metalurgia da Poli-USP, a própria Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, e a ACD, né, Associação de Assistência à Criança com Deficiência. Eu, particularmente, gostaria de agradecer
ao meu orientador, professor doutor Fernando José Gomes Landgraf, aos alunos e alunas, né, da metalurgia, a toda a equipe do IPT e do Senai Joinville, que temos conversado sistematicamente sobre esse e outros desdobramentos do projeto. Tá? E aqui as referências bibliográficas que eu usei nesse trabalho aqui, que vocês depois podem acessá-las, caso necessário. Tá? E é isso. Eu agradeço aí a assistência de vocês, né? E eu gostaria, por favor, que vocês pudessem comentar, né? Enviando dúvidas. Eu sei que é um assunto longo, eu sei que também é um assunto relativamente complexo, porém, é muito interessante podermos compartilhar essas informações e eu gostaria que vocês, por favor, pudessem mandar aqui, né, algumas perguntas, alguns questionamentos para a gente poder responder, ou mesmo mandar o contato para a gente poder desenvolver melhor, né, tudo isso que eu comentei aqui com outros colegas. Agradeço e até mais.